Vai lá, vai. Paramos onde? Tudo? Ei, vamos lá então. Tá gravando? Está difícil. 3, 2, 1, fala qualquer coisa. Motorcycle Brother, estou falando qualquer coisa. Ok. Motorcycle Brothers, isto é música para os ouvidos. Quer gravar de novo? Já vai começar? E o supersônico também vai sair. Eu acho que se tu fechar as portas diminui. Brothers, todos bem? Lou Rider falando diretamente da T-Low Motorcycles, dessa vez do anexo B. Recebemos aí dos Motorcycle Brothers que nos acompanham no canal do YouTube, Instagram, por e-mail. E aí, lembrando, tá? Você que está aí do outro lado do vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal. Cada vez mais temos mais inscritos, né? E ativar aí o sininho de notificações, compartilhar com outros Motorcycle Brothers o nosso conteúdo, porque isso, naturalmente, né, ajuda a espalhar esse tipo de assunto que a gente gosta tanto e deste mundo que movimenta o nosso mundo, né? Afinal de contas, amamos, aí temos um carinho imenso por essas máquinas, né? E na T-Low Motorcycles a gente trata essas preciosidades, estejam elas no estado que forem. A gente trata ela com muito carinho, como se a moto fosse nossa. E não se esqueça, a melhor moto é a que está na sua garagem. Ó, recebemos a visita aqui da Coquinha, ó, da T-Low Motorcycles Anexo B, né, Coca? Isso aí, veio prestigiar a turma. Nós estamos trazendo dessa vez o que é que a gente tem que observar, o que a gente tem que cuidar, o que a gente tem que estar atento com olhos, ouvidos e olhos aí, numa moto usada. Aproveitando que a CB ainda está por aqui, nós, né, dando seguimento ao vídeo anterior, que fez muito sucesso, agradecemos a todos, sobre CB em 2025, se vale a pena. Aproveitando a Super CB aqui 400, nós resolvemos usá-la para ilustrar justamente o que a gente tem que observar, cuidar quando a gente vai comprar uma moto usada. Muita gente aí de todo o Brasil nos manda WhatsApp, e-mail e tudo mais, dizendo assim, eu estou indo ver uma moto. O que eu tenho que cuidar na moto? O que eu tenho que observar, né? E aí a gente diz o seguinte, muita gente também nos manda foto da moto para a gente dar uma opinião, vídeo da moto, mas lembrando, ver uma moto por vídeo, ver uma moto por foto, nunca vai ser igual a gente olhar uma moto ao vivo. Porque presencialmente a gente consegue avaliar muitos detalhes que num vídeo a gente não consegue. Já tivemos aí Motorcycle Brothers que compraram motos por foto, por vídeo, e a grande maioria deles se arrependeu. Então, sempre procurar ver a moto presencialmente. Cuidado, Motorcycle Brothers, para não cair em ciladas, né? Não adiante dinheiro, não dê sinal sem saber da procedência da moto. Se necessário, peça a um despachante, vale a pena pagar o valor para o despachante, e ele verifica a situação da moto no Detran, lá da cidade de vocês, do estado de vocês. Porque muitas vezes a gente tem acompanhado, ocorrem golpes, principalmente com relação a motos antigas. Por quê? Porque o pessoal acaba gostando da moto, vê aquele visual todo, tem toda a lábia do vendedor, e o que acontece? O vendedor acaba pedindo um sinal, né? Um Motorcycle Brother vai lá, deposita, ou então ele pede o valor todo, e aí o Motorcycle Brother vai lá, deposita o valor, transfere o valor e acaba nunca mais na vida vendo a moto que ele intencionava comprar. Então, cuidado com os golpes. A gente sempre avisa, melhor é ir até lá, ver a moto, saber que a moto tem procedência. Quando alguém disser assim para vocês, eu estou vendendo a moto, mas é o fulano que está vendendo para mim, ciclano, que lá não sei da onde, cuidado. Pode ser uma cilada que só se vai ver na hora, ou pode ser uma cilada que via internet vai gerar um golpe, tá? Então estejam sempre atentos. Conseguiu ir até lá ver a moto, né? Conseguiu olhar a moto.
Dentro do possível, leve um mecânico conhecido, leve alguém que conheça a moto, que possa dar uma opinião. Por quê? Assim como existem pessoas muito bem intencionadas que querem vender uma moto e a moto está muito bem conservada, tem pessoas que querem se livrar da moto. E aí elas podem chegar e dizer, não, mas a moto, eu troquei isso porque eu fiz aquilo. Né? Quase sempre a gente, num anúncio de moto, assim, é tudo novo na moto. A moto é 79, mas é tudo novo. Bom, se é tudo novo, então a moto saiu da concessionária, né, Motorcycle Brothers? Mas não acontece. Isso é só na historinha da internet. E aí a gente chega para ver a moto. Primeira coisa que a gente deve olhar é se não temos vazamentos de óleo na moto. É olhar no chão, é olhar na volta, é assim, ó, Motorcycle Brothers, é fazer isso aqui, ó, é encostar o joelho no chão, a cara no chão, e ir lá ver se não tem, se o motor não tem escorrimento de óleo, não tem baba de óleo, porque muitas vezes a pessoa pode limpar o motor embaixo, e está muito bem, botou para funcionar, está ótimo, comprei a moto, vai embora. Aí ela começa a pingar o óleo no chão. Enquanto é problema de retentor, essas coisas mais simples, beleza. Agora o problema é quando ela está com vazamento no meio, na junção do motor. Aí, Motorcycle Brothers, o buraco é mais embaixo, como a gente diz. Outro detalhe importantíssimo, vazamentos de combustível, seja pelo sistema de injeção em algum ponto, seja na carburação. Então procurem observar bem, porque isto pode indicar que vocês vão levar a moto para casa e muitas vezes, enquanto estiver levando, vocês podem ter surpresas por problemas de carburação. Carburador, lembrando, ele é o coração da moto, ele é, na verdade, o pulmão, né? É ele que admite a mistura ar-combustível e faz a moto funcionar. Se um detalhe aqui bem bacana, vai ver a moto, fala com o dono da moto antes e diz assim, deixa ela fria, não esquenta a moto para mim, eu não quero que esquente. Eu quero chegar, botar a mão do motor e ele está gelado. Por que isso, Motorcycle Brothers? Porque muitas vezes, quando a gente põe a moto a funcionar, seja com afogadora, injetada, carburada, se o motor estiver com alguma batida, é quando ele estiver com pouco óleo circulando no motor e ainda não estiver quente, que normalmente a batida vai aparecer. Principalmente se for batida de biela, de saia de pistão, então assim, válvula também, normalmente é quando ele vai aparecer, ele vai se entregar e vai dizer, olha, tem batida aqui, tem problema, tem barulho no motor, tá? Então, dentro do possível, sempre peçam, quero chegar aí e eu aquecer o motor da moto. Ah, mas ela vai rachar. Problema seu. Eu quero ouvir o motor da moto frio funcionando. É assim que a gente faz. Então, Motorcycle Brothers, a gente chegou, deu uma olhada geral, não tem vazamento de óleo, bom indício. Deu uma olhada na carburação, sistema de injeção, mangueiras, né? Tá tudo legal, a gente viu, não tem vazamento de combustível, etc. Nós botamos a moto a funcionar, né? Então a gente vai lá, né? Torneirinha, aproveitem para ver se não tem vazamento na torneira, né? Primeiro tenta ligar a moto fria, sem afogador, para ver como é que tá a coisa. Às vezes, dependendo do clima, região, estado do Brasil, ela não vai pegar, não adianta. Mas aí qualquer coisa vai lá, dá uma puxadinha no afogador e bate arranque na moto. Se ela estiver fria, ela vai fazer barulho direto, se o motor tiver alguma coisa. Principalmente se estiver com as válvulas desreguladas, porque o óleo vai demorar um pouquinho para subir e aí a válvulazinha vai bater. É um relógio. Se ela continuar, mesmo depois de aquecer, batendo válvula, já sabemos que as válvulas têm folga, estão apertadas demais, estão com pouca folga, a gente chama estranguladas, né, esgoeladas, e aí a gente já tem mais ou menos uma noção do que a gente vai enfrentar depois. Outro detalhe muito importante, olhem os parafusos da moto. O parafuso, diferente do cromo da moto, diferente da pintura, dos detalhes, do alumínio, os parafusos, as porcas, elas vão entregar se a moto
fica na rua, se a moto fica na maresia, né, quem mora em litoral aí, e ela vai, ou se a moto, ela daqui a pouco está há muito tempo parada. Por quê? Porque daqui a pouco alguém guarda a moto num prédio, na parte de baixo do prédio, onde ela fica num box de carro, destapada, e aí a própria umidade se encarrega de oxidar os parafusos, porcas e tudo mais. Então, parafuso enferrujado, a ferragem do chassi enferrujada, já desconfie que a moto, aí vocês perguntam, a moto está muito tempo parada, ela esteve no mar, a moto ela fica no tempo, né? Essas coisas assim que a gente tem que abrir o olho. Segundo item, os espelhos da moto com desgaste, né? Aquele espelho que por baixo ele está oxidado, então a gente não enxerga a imagem com clareza. Claro, se a gente está indo ver uma moto que foi surrada pelo tempo e a gente tem intenção de restaurar, como as pessoas fazem, compram uma moto, trazem para Tilô restaurar, aí tudo bem, né? A gente vai entender. Agora, se você aí, Motorcycle Brother, quer pegar a moto, né? Levar lá para sua casa, passou pela oficina, fez uma revisãozinha, trocou óleo, vela, filtro de ar, filtro de combustível, olhou os fusíveis, né? Fiação tá legal, mangueiras, tá tudo bem, carburação tá tudo bem, aí é só, realmente, esses detalhes eles vão fazer diferença, porque se eu quero uma moto para rodar no dia a dia, eu comprei ela hoje, amanhã eu quero rodar, depois que eu fizer o principal, então essa moto tem que estar bem cuidada. Porque a pior coisa que tem é a gente olhar para o espelho e não enxergar o que a gente quer, né? Enxergar uma mancha, enxergar um desgaste. Então este é outro detalhe que é importante a gente observar. Painel. Painel, se a moto é bem cuidada, ela fica num lugar coberto, né? Muitas vezes pode ter o ar passando, umidade e tal, mas ela é bem cuidada. O painel, o acrílico do painel, o vidro do painel, para as motos bem mais antigas, ele não pode ter trincados, ele não pode ter aquela mancha de umidade, né? Aquele desgaste do acrílico queimado, como o farol de carro, né? Que a gente olha, o farol fica opaco. A instrumentação, ela não pode ter isso, ela tem que estar límpida, clara. O velocímetro, contagiros, o que tiver ali no painel, ele tem que estar bem conservado, porque aí é sinal, sim, a moto pode pegar muito sol, pode, mas ela não ficou a vida inteira exposta ao sol. Isso é um bom indicador. E aí, farol, né? Lente do farol toda desgastada, farol que não é da moto. Outra coisa, painel que não é da moto. Né? Uma coisa que acontece muito, as Mirages 250, 650, a gente recebe fotos ali e o dono diz, não, é tudo original nela. E a primeira coisa que a gente olha é o painel. Uma das coisas mais legais, né, que tanto a CB quanto as Mirages têm, dando como exemplo a Mirage, é o painel. O painel da Mirage ele tem velocímetro, contagiros, marcador de combustível. Então, muitas vezes a gente vê só um velocímetro no lugar de toda essa instrumentação. Então, assim, primeiro, a moto não é original. Segundo, por que o dono não consertou o painel e botou de volta? Ah, na minha cidade é ruim de consertar. Tu tem o painel antigo aí para eu levar? Não, não tenho, vendi. Opa, aí tem um sinalizador, né? De que a moto não é tão original assim quanto se fala. Farol não é da moto, pisca não é da moto. Se o pisca ele é o estilo custom, né? Daquele bonito e tal, bem cuidado, perfeito. O cara trocou o pisca e resolveu colocar um no estilo dele, a moto era dele mesmo. Agora, sempre cabe perguntar, tu trocaste os piscas, né? Eu achei esse aqui mais bonito e tal. Tem os antigos, para caso eu queira colocar? Não, não tenho mais, ok. Mas, se o cara colocou um pisca de CG numa Mirage 250, um pisca de CG numa CB400, cá para nós, não é nenhum indicador, né? De que ele preferia algo custom ou de que ele precisou trocar porque ele não achava os da CB. Esses piscas aqui existem na internet. Claro, vai faltar a lentezinha da Rossi, talvez, né? Talvez falte, mas os piscas existem na internet. Todas as lentes, farol, tudo mais existe. Então são coisas que se pode comprar, né? Outros detalhes, isso aqui, o grafismo da moto arranhado, né? Já vão direto nas pedaleiras para ver se as pedaleiras não estão tortas.
porque daqui a pouco a moto caiu e caiu feio. Outro detalhe, alinhem a moto, vão um pouco mais longe e procurem observar a dianteira e a traseira da moto. Se os pneus estiverem assim, parece o Ultraman, né? Se os pneus estiverem assim, significa que a moto pode ter um desalinhamento severo de chassi, de quadro dianteiro, ou ainda, né, de balança. Ela pode estar com a balança torta, inclusive. E tudo isso, Motorcycle Brothers, vocês vão sentir no bolso depois, quando levarem a moto para casa e começarem o processo, né, de ver o que está acontecendo na moto. Por isso que o máximo que a gente puder ver enquanto está adquirindo a moto é o melhor dos mundos. Outro detalhe importante, o desgaste das pedaleiras. Por vezes, nós recebemos lá na Tillow, aqui na Tillow e lá na Tillow Motorcycles, motos em que o velocímetro apontava 8.000 quilômetros. E, na verdade, quando a gente começou a desmontá-la, o desgaste da moto era de 80.000 quilômetros e não de 8. Por quê? Porque quando a gente olha a moto assim, a gente não olha aqui embaixo do tanque no detalhe para ver se o quadro do chassi está danificado na parte de cima. Isso o dono ninguém permite fazer, né? Só depois que a gente vai enxergar. Mas os indícios, eles apontam para esse tipo de coisa. Se eu vi que o chassi está amassado, se eu vi que está faltando parafuso no chassi, se eu vi que tem cano extra no chassi soldado, se eu vi que o chassi tem muitas partes sem pintura, isto, Motorcycle Brothers, é um pequeno aviso para a gente de que pode existir alguma coisa com relação ao chassi da moto. Canos, né? Canos de escape. O cano todo enferrujado já entrega. A moto ficou muito tempo no tempo, ou a moto foi muito utilizada, porque nenhuma moto com 6, 7, 10 mil quilômetros tem os canos enferrujados. Isso é coisa de uma situação pela qual a moto passou e que não é comum, né? Outro detalhe, canos, quando se liga a moto, o cano começa a vazar água embaixo. Bom, se não é da moto, este cano está furado, ou este cano foi furado, né? Para ficar com um barulho mais bonitinho, etc. Mas a gente sempre tem que atentar para esses detalhes. Pedaleira desgastada, o desgaste severo da pedaleira normalmente ocorre acima de 20, 22, 25 mil quilômetros. Se usar todo dia a moto, pode que com 15, 17 mil quilômetros as pedaleiras estejam desgastadas. Mas uma moto com baixa quilometragem, as pedaleiras elas têm de estar muito conservadas, porque senão significa que alguém rodou, né, bastante na moto. Manoplas surradas e uma moto com 8.000 quilômetros, sendo as manoplas no estilo original, ou uma moto com 8, 10 mil quilômetros e manoplas que não são dela, só se forem manoplas custom. Mas aí normalmente o que o dono que se preza faz? Ele guarda as manoplas anteriores, e aí ele vai dizer para nós, eu tenho as manoplas anteriores, troquei porque eu gosto desse modelo. Mas se as manoplas são as originais e estão surradas demais, desconfiem da quilometragem da moto, porque pode ter algum problema. Vela, cabo, bobina. Deixou a moto esquentar um tempo, o dono permitiu que se desse uma volta, né? Sai para dar uma volta com a moto e tal, observa, mantém ela na lenta, pega um pouco de trânsito. À medida que ela começar a esquentar, normalmente, se ela tiver problema de bobina, a gente vai sentir uma falha na moto ou pequenos estouros enquanto a moto estiver andando. Porque se porventura ela estiver com entrada de ar falso, tanto aqui na entrada do cano como aqui embaixo, que nós já vamos chegar lá, ou na extensão do cano, pelo cano estar mal encaixado, por não ter vedação, por não ter anéis de vedação na entrada do cabeçote, se nós reduzirmos a moto e ela der estouros, muito provavelmente ela tem entrada de ar falso frio na junção do escapamento. Se a gente estiver acelerando, ela começar a dar uns estourinhos, mesmo que ela não rateie, a gente tem que desconfiar um pouco da bobina. É um sintoma característico de que a bobina está superaquecendo. Detalhe também com relação às velas. Notou a moto sem força
né? Ela tem aceleração, mas ela sobe amarrada, ela pode ter problema de velas, ela pode estar esguelada na carburação em termos de economia, né? O dono queria muita economia, alguém foi lá, botou um esguicho muito pequeno, tanto de lenta e de alta. A moto pode estar com um problema na carburação, a moto pode, se ela der alguma engasgada, estar com tanque, filtro sujo. Ou seja, para que a gente pegue a moto, leve e siga andando, né? Leve para casa, faça a sua revisão lá e siga andando, a moto ela não pode apresentar esses tipos de sintomas. Se o dono disser assim, não, isso aí, tu faz um ajustezinho na carburação, por que ele não fez, né? Ah, não deu tempo, eu estava muito e tal, ok, eu vou levar, mas se for um problema mais grave, tá? Tu fique sabendo que eu vou te trazer de volta a moto para que tu conserte, ou tu vai me autorizar, eu vou levar a moto num mecânico de confiança, ele vai desmontar a moto e aí depois eu te apresento a conta, porque afinal de contas tem uma pequena questão aí de garantia, né? Quem vende tem que dar uma garantia. Então, Motorcycle Brothers, nestes aspectos gerais, né, que a gente viu, a gente consegue dar uma olhada geral se a moto está numa condição boa de compra. E aí, a gente foi dar uma rodada com a moto. Notou que, à medida que a gente passa nos buracos, a moto faz rangidos, né? Ela faz barulhos na suspensão, que não são barulhos do ferro com ferro, é barulho mesmo de rangido. Pode faltar lubrificação na suspensão, os amortecedores podem estar muito secos, pode ter vazado o fluido, e aí a gente sente na moto, né, uma certa balançada que ela dá, muito solta. Pneus. Os pneus, se uma moto tem até 14 mil quilômetros, os pneus ainda devem estar em condições de rodagem, se a moto ela rodou bem. Claro, 14 mil quilômetros, pneu traseiro, por exemplo, ele está já quase dando adeus. Mas é importante que a gente veja os sulcos e se ele está queimando parelho, se ele está desgastando parelho. O dianteiro, ele normalmente sobrevive um pouco mais que essa quilometragem, mas a moto está com 10 mil quilômetros no velocímetro, o pneu dianteiro está praticamente desgastado, então é sinal que a moto não está com essa quilometragem. Ou ela rodou muito mal, ela rodou com o pneu vazio, quase vazio. E outro detalhe, procurem se certificar, vejam nos manuais, na internet, tem bastante conteúdo sobre isso. A bitola do pneu. Se o pneu é um pouco mais largo e ele não pega em nada, ótimo, deixa a moto mais segura, mais bonitona, né? Mas se o pneu é menor do que o original no diâmetro, se o pneu é fino demais com relação ao original, desconfie, a pessoa talvez não tivesse poder aquisitivo para manter a moto e quando o pneu desgastou, ela foi lá e pegou o primeiro que ela viu. Então tenham cuidado, por quê? Porque vocês vão sentir a falta de um pneu melhor depois. E vamos lá, né? Pneu no Brasil não é uma coisa baratinha, né? Lá nos Estados Unidos a gente compra um pneu 180 para uma moto custom e vai pagar $90. Aqui a gente vai pagar, dependendo do tipo de pneu, da marca de pneu, R$1.600, R$1.800. Então é uma continha que se a gente puder ver antes, né? E daqui a pouco, com os outros aspectos, entregar a moto e a gente vê que não é um negócio tão bom, então a gente não se atira. Quando a gente estava falando ali no início do vídeo sobre cuidado com os golpes, né? Procure sempre ver a documentação da moto no Detran, a situação da moto no Detran, para ver se a moto não tem algum impedimento, alguma restrição, e aí o dono está querendo se livrar da moto. Aqui não estamos fazendo caça às bruxas, dizendo assim, não, no Brasil os donos das motos, eles, né, querem empurrar as coisas. Não, tem motos muito boas, motos muito honestas, gente muito honesta vendendo moto, porque quer trocar de moto, porque precisa vender a moto por uma situação de doença, de reforma na casa e tudo mais. Ou que vai trocar a moto por uma moto melhor. Mas, cuidado com os golpes, cuidado com as documentações. Procurem na internet ver o número do chassi da moto. Procurem, normalmente, nessa região, está o número do chassi e em algumas motos embaixo, como na CB, que está numa plaqueta aqui, logo aqui adiante do motor, é visível
procurem ver onde é o número de motor e chassi. Quando for comprar, né, tenham certeza de bater com o documento lá do vendedor o motor e o chassi. Porque nos Detrans, alguém vai olhar esse número e vai dizer, não bate. Só que daí a gente já pagou a moto, já levou a moto. Então, esse é o pior dos cenários. Por quê? Porque daí a gente vai entrar naquela ciranda. Por que o motor da moto não tem a mesma numeração da documentação? Cuidado com a lábia da venda. Não, a moto, mama, legal, é bacana, porque eu sou motociclista há 45 anos, né? Eu tenho 32, mas sou motociclista há 45 anos. E aí eu tenho essa moto a vida inteira. Aí a gente vai lá e puxa, né, pelo despachante, a ficha da moto no Detran, isso é permitido puxar, e aí a moto teve 15 donos. Né? E aí o cara disse, não, eu sou o segundo dono da moto. Não, mas a moto teve 15 donos. Então, muito cuidado com a lábia na venda da moto Motorcycle Brothers. Outro detalhe bem bacana de ver, desgaste e o que a gente vai gastar. É a questão da coroa da moto, ou seja, aqui faz a transmissão entre o pinhão que está aqui e a corrente, quando a moto tem corrente. Quando a moto tem correia, procure ver o desgaste, assim como o Motorcycle Brothers vai dar uma olhada no desgaste dos dentes da coroa, e aqui nós vamos botar a foto de uma coroa nova, tá? E de uma coroa dentada, para o caso de motos que tem correia. Nós vamos botar a foto aqui no ladinho do vídeo para vocês verem uma nova. E aí, se vocês verem que os dentes da coroa, eles estão sem as pontas, eles estão desparelhos, e para isso é só movimentar a moto que aparece ali a coroa, e a coroa dentada também. Procurem ver se os dentes da coroa dentada não estão meio redondos, não estão fora de compasso, assim, na medida, no olho. A gente vê que um está meio inclinado, o outro está para cá. Desconfie da moto, principalmente se a alegação é de que a moto tem baixa quilometragem. Olhem a correia, vejam os dentes da correia se não estão muito ralos. Significa que a moto rodou bastante, que a correia poderia não estar na folga ideal. A coroa desgastada com dentes desparelhos significa que a corrente está mal apertada, a roda está fora de centro, a corrente está apertada demais. E vamos lá, é um problema muito grave quando a corrente está muito apertada, porque muitas vezes ela detona o eixo da caixa, aqui onde o pinhão está preso, além de detonar o pinhão, e destrói o retentor da caixa. A moto começa a vazar óleo pelo retentor do eixo do pinhão. Então, Motorcycle Brothers, algumas dicas valiosas aí para a gente saber se a moto foi bem cuidada ou não. Suspensão dianteira, né? Aperte o freio dianteiro, vou fazer aqui para a gente ver, ó. Aperte o freio dianteiro e pressione a moto contra o chão. Veja se o barulhinho que ela faz é um barulhinho semelhante a um assopro, né? Que é uma coisa, é a suspensão trabalhando contra o fluido. Este é o barulho. E aí observem se não está úmido aqui na volta dos protetores aqui dos retentores, né? Procurem observar se não tem corrimento de fluido aqui. Passem a mão aqui embaixo e vejam se não está úmido. Um óleozinho avermelhado, amareladinho. Isto é o fluido da suspensão que está vazando. Então, isso aqui tudo vai ter que ser desmontado para trocar os retentores. E aí, já tem que ser trocado também o fluido. E vamos lá, um tubinho de fluido está na faixa de R$100. Os retentores vai variar de acordo com a moto. Tem mais a mão de obra para a troca dos retentores. Então, vejam, isso são coisas simples que a gente está olhando, né? E que fazem com que a gente não tenha um prejuízo posterior. Freos. A moto tem freio a disco, a tambor na traseira. Eu vou dar uma volta com a moto, eu vou observar, apertando o freio de pé, se a moto ela corresponde bem na frenagem, né? Se eu aperto o freio, vou apertando, e a moto demora muito para frear, ou ela faz um barulho estranho, parecendo assim que a gente está roçando ferro no ferro, significa que as lonas estão totalmente desgastadas.
ou que as pastilhas de freio estão no fim. Então nós vamos ter que trocar tudo isso. É caro? Não, não é tão caro trocar. Mas vamos lá, aí já daqui a pouco vai desmontar a pinça, já vai ver que a pinça está muito judiada, tem que trocar reparo de pinça de freio, e aí, meus irmãos, a brincadeira ela vai crescendo de valor. Freio dianteiro é o mais fácil de todos de ver. A gente vai olhar aqui o disco de freio, e se ele tiver marcas, sulcos assim, muito profundos, significa que essa moto não é tão nova, não tem baixa quilometragem, e significa que em algum momento ela pode ter rodado com as pastilhas com pouco material, então foi quase ferro com ferro que gerou um atrito tão grande que causou um sulco muito profundo no disco de freio. Significa o quê? Que esse disco de freio, muito provavelmente, ele vai ter que levar um passe, vai se colocar o disco de freio num torno, e isso custa dinheiro, colocar no torno e passar o torno e ver depois se no mínimo ele tem a espessura, o que vai restar disso é a espessura que a fábrica admite. E aí o que acontece? Se não admite essa espessura, tem que trocar o disco de freio, tem que comprar um disco de freio novo. De qualquer forma, vai se trocar as pastilhas, daqui a pouco tem que abrir a pinça, os reparos, tem um dos reparos que está molhado, passem a mão aqui embaixo da pinça, é normal sair um pozinho preto, escuro, é normal, mas o que não pode é a pinça estar úmida. Se ela estiver úmida, muito provavelmente os reparos das pinças estão indo para o além. Então, é hora sim de fazer os freios. Quando for dar, se puder dar aquela volta na moto, observa, né? Se a embreagem está muito dura. E outra coisa, se a embreagem, quando a gente vai soltando, ela demora demais para a moto começar a andar. Pode ser uma simples questão de regulagem? Pode. Mas, ao mesmo tempo, pode que ela esteja muito dura porque a embreagem esteja no fim. Então, naturalmente, o que vai acontecer? A gente vai ter que abrir a lateral do motor para trocar a embreagem. Neste caso é do outro lado, né, que é o estator. E aí, freio. Foi andar com a moto, aperta o freio aqui, nota que conforme vai apertando o freio, a moto vai continuando travada, é um péssimo sinal. Por quê? Porque significa que as pinças podem estar podres de sujeira, de acúmulo de material. Nós vamos colocar aqui no cantinho uma foto de uma pinça que nós abrimos, inclusive era uma pinça de CB, se eu não estiver com a memória fraca, em que ela tinha tanto resto de material dentro, tanta porcaria, que a moto começou a frear ao ponto de não se conseguir tirar a moto mais do lugar. Se isso acontecer, né, sempre solte um pouquinho ou o sangrador ou o parafuso aqui da pinça, de modo que ele alivie um pouquinho a pressão do fluido de freio, aí solta a roda, e aí a gente pode voltar a rodar. Mas lembrando sempre, como a gente tem uma sobrecarga de pressão do líquido de freio, nesse caso, quando for abrir ou o sangrador ou o parafuso, procure colocar um paninho em cima, porque quando abrir pode saltar líquido de freio, e líquido de freio pingou aqui e manchou a pintura, é instantâneo. Quando passar o paninho, alguma coisa para tirar, já manchou. O líquido de freio na pintura da moto é terrível. Então, amigos e irmãos, demos esta olhada geral na moto. A moto está conforme, pisca funciona, pisca-alerta funciona, ela tem, outro detalhe, ela tem seca-sovaco, né? Aquele guidão, muitas vezes é muito legal, a moto está com seca-sovaco de 16, 18 polegadas. E aí, lembre-se do seguinte, quando foi colocado o seca-sovaco, foram colocados cabos maiores, para que alcançasse aqui o freio, embreagem, manoplas, comandos elétricos, tudo foi aumentado de tamanho. E aí lembre-se do seguinte, dependendo da estatura do Motorcycle Brothers que adquirir a moto, se for fazer a vistoria e o guidão ficar acima do ombro, a moto não passa na vistoria, tem que trocar o guidão. E aí quando for baixar o guidão, os cabos vão sobrar, e bastante. Então cuidado com a questão do seca-sovaco, procure verificar se o guidão tem a altura. E melhor,
Se ele é muito mais alto que o ombro de quem está adquirindo a moto, procure verificar se o dono tem os cabos anteriores. Porque senão, Motorcycle Brother, para botar o guidão menor, a gente vai ter que sair atrás dos cabos da moto menores. Tem mais um custo que está embutido aí. É ótimo ter guidão seca-sovaco, acho maravilhoso. Já andei em muita moto que tinha guidão seca-sovaco alto, mas lembre-se, a gente tem no Brasil uma legislação atrasada. Então, guidão mais alto que esta linha significa baixar o guidão. Baixou o guidão, vai sobrar cabo. Se ele for muito alto, vai sobrar cabo, vai sobrar elétrica de comando, né? O que fazer com tudo isso? Tem que botar menores. E aí, Motorcycle Brothers, visto a questão vazamentos, enfreios, etc., vamos para detalhes originais da moto, né? Vamos para coisas que são daquela moto. Então, eu estou comprando uma CB e ela é bem original, não tem mais o logo da CB400. Ela já não é tão original, vou ter que buscar esse logo em algum lugar. O Honda aqui é um Honda plástico todo preto, todo surrado, ou já não tem nada, é liso aqui. E aí? Mas tinham dois encaixes aqui para os parafusos do logo da Honda. Não estamos aqui sendo Zé Frizinhos, tá? Mas estamos ressaltando, eu quero comprar uma moto o mais original possível, se for este o caso. Aí o dono vai dizer, não, eu dei uma customizada, alisei, tá, mas e se eu quiser colocar o logo da Honda? Não, aí tu tem que furar tudo de novo, fazer rosca e tal. Já é uma despesa que o dono vai ter. Eu mudei a tampa do tanque, a chave é separada, a chave, sei lá, se é uma moto antiga, se tem trava de capacete, a trava do capacete é separada, a ignição é separada. Então eu tenho 3 chaves para andar na moto. Detalhes, né? O banco da moto, ele não é mais o mesmo. Ok, ele não é mais o mesmo para o lado do comfort ou ele é do lado desconfortável? Eu vou andar na moto, na verdade, eu tenho uma tabuinha no lugar do tanque, porque o dono antigo achava bonito, ok? Só que eu não sou mais o dono antigo. Eu preciso daqui a pouco de conforto. Né? O Lowrider aí está chegando no 60. Não dá para eu andar com um banquinho dessa finura, né, que seja com uma suspensão esportiva. Já não cabe mais para mim. Mas, né, se o novo dono vai comprar e se agradou, ok. Mas lembrem-se, conforto numa moto, e principalmente numa viagem, dia a dia na cidade, faz muita diferença, Motorcycle Brother. Lâmpadas de LED. A moto tem lâmpadas de LED no farol, na sinaleira, em tudo que é lugar. Normalmente se vai ter problemas na vistoria. Então lembrem-se disso. Não é um crime para nós ter lâmpadas de LED, mas para a fiscalização é um crime. E vamos lá, muitas vezes uma lâmpada de LED aqui ou na sinaleira faz com que os motoristas e outros veículos nos enxerguem muito mais fácil. Faz com que numa estrada à noite a gente enxergue muito melhor. Mas a legislação não pensa assim. Ela pensa que a gente tem que manter uma lâmpada amarela de 35 watts aqui, que não ilumina basicamente nada. Ou seja, eu posso passar por um buraco, atropelar alguma coisa e cair, porque a legislação não quer que eu troque a lâmpada do farol. Mas, se o farol tiver uma lâmpada azuladinha, a gente vai olhar ali, mas essa é uma lâmpada H4. Isso é permitido, é uma super branca. Philips, Osram, importada, Tech One, o que for, essa lâmpada é permitida. Agora, olhou aqui, viu aquele bulbo grandão de LED, né? 6.000 lumens, né? Aquela troça que vira dia. Dificilmente isso vai passar na vistoria. Cuidado, vai ter que procurar a lâmpada original, tirar aquela de LED com qualquer coisa que o LED tenha e colocar a lâmpada original, porque é muito provável o CRVA não vai deixar passar. Mais um detalhe importante. A moto é muito antiga, ela tem placa cinza ainda. Procure observar, né, que esta placa ela vai ser perdida. Hoje tem uma legislação muito forte querendo colocar as placas novas. Aqui temos um exemplo, obrigado, Ostroid. Temos um exemplo, ó, essa plaquinha está lá, né? Daqui a pouco, pelo próprio grafismo da placa ou pelo padrão, ela não vai se encaixar no padrão atual do Detran. Então eles vão dizer, tu vai ter que colocar a placa nova. Não adianta chorar, né? Tem que colocar a placa nova. Muito obrigado. Então, Motorcycle Brothers, questões simples assim, mas que a gente tem que ter atenção.
Vou trazer aqui uma coisinha simplesinha, mas quando a gente olha a moto, a gente tem que desconfiar. A gente está olhando lá uma Mirage, a gente está olhando uma Virago 535, uma Virago 250, uma Shinerai, a gente está olhando uma Horizon, uma Dafra, né? Qualquer moto, uma Sundown, qualquer coisa. Aí a gente vê, tem um fio passando por aqui, né? Perguntem, ô amigo, esse fio aqui é do quê? Ah, isso aqui eu tive que fazer uma direta, porque no normal a moto não funciona. Opa, desconfiem da questão elétrica. A moto pode ter. Se vocês olharem aqui atrás do farol e tem um bolo de fio para fora do farol, desconfiem da elétrica dessa moto. Pode ter uma gambiarra. Nós já tivemos reparos na época que fazíamos as revisões, né? Agora é só customizações e restaurações. Quando fazíamos as revisões, tivemos casos de motos que quase pegaram fogo. Por quê? O cara eliminou um conector, principalmente na linha das Mirages, né? Tem aquele negócio da internet. Não, tira o conector e liga direto. Tem pontos na moto onde isso é aconselhável, tem pontos onde não é aconselhável fazer. E às vezes o cara vai lá, liga todos os fios, e em alguns positivos ele esquece de isolar completamente. Aí o que acontece? O cara está andando, né? Está virando o guidão aqui, o quadro dianteiro toda hora, a mesa, e daqui a pouco o fiozinho positivo resolve encostar no chassi da moto. E aí, meus caros, é aquela fumaceira embaixo da moto que vai indo até onde o fio estiver, né? Até chegar lá na bateria, e vai queimando o que estiver pela frente. E quando esse curto encontra coisas inflamáveis, acaba a moto pegando fogo. E aí as alegrias todas, né, de estar curtindo a moto, o Motorcycle Brothers, vão pelo ralo, vão junto com as chamas e com a fumaça, né? Então são coisas aqui, a gente está tentando trazer nesse curto espaço de tempo, questões que são importantes para quando a gente vai olhar uma moto usada, né? Porque se a gente for na concessionária e olhar uma moto 0 km, dificilmente a moto vai ter vazamento, vai ter uma elétrica com gambiarras, né? Dificilmente ela vai ter carburador, né, para começar, ela vai ter vazamentos de combustível, os dentes da coroa não estarão gastos, né? Os freios estarão 0 km. É diferente de a gente estar olhando uma moto que teve 18 donos, que é de 1972, que é de 1980, e essa moto passou por muitas mãos de pessoas com ou sem poder aquisitivo. E você aí, Motorcycle Brother, que vai comprar uma moto, seja ela qual for, guarde uma estrinha para o processo do depois. Porque muitas vezes a gente olhou a moto, tá legal, mas vejam, não é ciência exata que tem aqui dentro. Aqui dentro tem muitas peças móveis, aqui tem muita, em alguns casos, muita eletrônica, muita eletricidade, muita fiação, muitos componentes elétricos. Ninguém pode dizer que eu vou comprar uma moto inteira hoje e amanhã o motor da moto vai fundir. A probabilidade é que isso não aconteça. Mas se acontecer, sempre compre a moto com uma reserva. Muitas vezes as pessoas, os Motorcycle Brothers chegaram para nós com a sua motinho ali, custom, né? Ah, eu comprei a moto ontem, queria fazer uma revisão. Aí a gente deu o preço da revisão. Não, mas isso aí eu não tenho para fazer. Mas, meu caro, tu comprou a moto e tu queres fazer uma revisão, significa que normalmente a gente tem que pagar pela revisão. Então, quando tu vai comprar a moto, já guarda um estrinho para as surpresas, né? Para daqui a pouco alguma coisa que passou desapercebido, para alguma coisa que é um vício da moto, um problema nato da moto que acontece e ela vai apresentar esse problema. Daqui a pouco é alguma coisa que a gente não esperava e que foi um caso fortuito, uma coisa que a gente não estava previsto de acontecer, mas aconteceu. A gente dá um exemplo aqui de algumas questões que às vezes podem ser padrão na moto. Se você, Motorcycle Brother, tiver uma CB400, deixar ela há muito tempo parada, ou as variações de tensão forem muito constantes, aí um problema de retificador, um problema de bateria, um problema da própria elétrica da moto, quem vai sofrer com isso é o estator.
E nas CBs nós pegamos, se a memória não me falhe, mais de 3 CBs, onde as 3 apresentaram problema de retificador. Lembram daquela questão da gente deixar a moto funcionando, a lentinha tá parelha? Se a lenta começou a de repente dar umas baixadas e subidas, e o dono disse, isso aí é uma sujeirinha no carburador, desconfie, a gente pode estar com problema de estator. E aí, assim, brincando, dependendo da moto, o estator pode estar na faixa de R$700. Mais a mão de obra, é óbvio. Porque não é só olhar para ele, né? Pegar o novo e fazer assim, coloquei o novo. Tem que abrir. Muitas motos têm sistema seco de funcionamento, outras têm óleo. E aí, quando abrir, o óleo vai vazar. E muitas vezes significa uma nova troca de óleo. Se trocou o óleo, troca o filtro do óleo. Troca a junta. Troca o estator. Daqui a pouco, troca a bobina de pulso. Daqui a pouco, como o estator estava ruim, danificou o retificador. Troca o retificador. Então vejam, tem toda essa questão que daqui a pouco, por a moto estar parada há muito tempo, por ela ter rodado com uma saúde não muito boa, podem acontecer. Motorcycle Brothers, é claro que é muita coisa, a gente falou aqui num vídeo que talvez aí deu acima de 30 minutos, é muita coisa para a gente observar. Então, 2 questões a observar, as principais, desculpe, freios, desgaste da coroa, desgaste dos instrumentos, ver se as luzes todas estão funcionando, não tem vazamento de óleo, motor está gelado, botou a funcionar, não tem barulho de ferro com ferro, que à medida que ele vai esquentando vai diminuindo, né? Não tem bateção no motor. São sinais positivos de que a moto pode oferecer alegrias para o novo proprietário. Não sabe ver tudo isso, Motorcycle Brother? Peça ajuda de um mecânico experiente, alguém que preferencialmente não seja conhecido do proprietário, né? E que vá lá, olhe a moto e te diga, olha, a moto está em condições. Veja a situação da moto no Detran antes. Cuidado com os golpes. Valores muito baixos para moto muito boas, desconfie. Não sabe tudo isso? Chame o profissional de confiança, lembrando, muitas vezes o que está aqui dentro ninguém sabe. O profissional pode vir e avaliar, ela estar muito boa. Amanhã acontece alguma coisa. Isto faz parte do mundo da mecânica. Isto é uma coisa que acontece, não é novidade. Lembre-se sempre disso. Se você estiver na região sul e quiser contar com a Tillou Motorcycle para olhar uma moto, etc., pode contar conosco, tá? Obviamente, uma cidade muito distante que exige o nosso deslocamento tem um custo de quilômetro rodado. Se é uma cidade extremamente distante, a gente tem que ficar na cidade, tem um custo de estadia. A gente tem o custo da avaliação da moto. Tá? Lembrando, olharemos todos os detalhes da moto e, se necessário, se quiserem, a gente pode envolver um despachante para o despachante puxar a ficha dessa moto no Detran e a gente tentar verificar se existe alguma coisa. Mas não somos detetives. Se é um caso de golpe, procure ver no momento que está conversando com a pessoa, procure ver assim, a moto não está na OLX, ela não está no Mercado Livre, ela não está num site de anúncios, ela está só numa rede social. Procure indagar, desconfiar sobre preços baixos, procure ir a fundo na documentação da moto. Ok, Motorcycle Brothers? Esperamos ter ajudado. Muita fala, então espero que ouçam aí, vejam o vídeo, né? Ouçam devagar para assimilar tudo, para não termos surpresas negativas depois que adquirirmos uma super máquina. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.